Oi, gente, bem-vindos de volta. Vamos continuar aqui o nosso assunto sobre ponto, que já está acabando, né? Com essa aula de hoje, a gente já finaliza o conteúdo de ponto, que é um conteúdo muito simples, que é um conteúdo muito bom, pelo menos eu acho ele muito simples e muito bom. Essa aula de hoje, então, vai ser mais curta ainda, vai sobrar mais tempo aí para a gente praticar, né, com a atividade aí do livro de vocês. Hoje nós vamos falar de coordenadas do ponto médio de um segmento e condição de alinhamento de 3 pontos. Então, vocês lembram que eu sempre dizia para vocês que era importante aprender o cálculo do determinante, porque nós iríamos precisar aqui quando estivéssemos estudando geometria analítica, né? Então, na aula de hoje, a gente já vai precisar saber calcular determinante, porque é a partir do cálculo do determinante que a gente verifica se 3 pontos estão ou não alinhados, ok? Então, primeiro, vamos lá para coordenadas do ponto médio. Peguem aí o livro de vocês, deixa eu ver aqui qual é a página que nós estamos trabalhando, página 106, tá? Então, olha aqui. Coordenada do ponto médio de um segmento. Ponto médio é o ponto que está no meio. Médio já dá a ideia de metade. Então, eu quero saber qual é o ponto que está no meio de um segmento. Quais são as coordenadas desse ponto que está no meio de um segmento. E aí, o que eu faço? Então, olha só. Para resolver alguns tipos de problema, precisamos dividir um segmento em outros dois de mesma medida. Vamos então aprender como determinar o ponto médio de um segmento no plano cartesiano. Considere um segmento de extremidades A e B, e aqui estão as coordenadas desse ponto A, xa, ya, do ponto B, xb, yb, cujo ponto médio é M, xm, ym. Então, olha só, coordenadas do ponto A aqui no plano cartesiano, tá? Ponto A está aqui. As coordenadas dele, xa e ya. O ponto B aqui, xb e yb. O ponto M, que é a metade do segmento AB, fica na metade do segmento AB, as coordenadas dele são xm e ym. Pelo teorema de Tales, encontramos a seguinte relação entre as abscissas desses pontos. Se M é o ponto médio do segmento AB, isso quer dizer o quê? Que a distância de A até M é a mesma distância de M até B, né? Se ele está na metade, então a distância de A até M é a mesma distância de M até B. Então, eu coloco aqui, olha, distância de A até M igual a distância de M até B. Aí, aqui, ele utilizou outros pontos, olha, mas é até desnecessário, tá? Só mesmo se você quiser colocar, mas não é interessante aqui para a gente. Basta isso aqui, distância de A até M igual a distância de M até B. Aí, o que a gente faz? Nós vamos procurar a distância entre os pontos AM e MB no eixo das abscissas. Como eles estão aqui no eixo das abscissas, para eu saber a distância de A até M, é só eu pegar aqui, ó, xm menos xa, tá? A distância de A até M é só pegar xm menos xa, tá? Aqui, ó. Essa distância vai ser igual se eu pegar aqui xb menos xm. Vai ser a mesma coisa. Essa projeção aqui, ó, ela mantém o mesmo raciocínio do ponto médio. Se a distância de A até M é igual a de M até B, então aqui no eixo das abscissas, essa distância xm, xa, xb, xm também mantém isso, tá? Não tem essa igualdade. Então, aqui fica, ó, xm menos xa vai ser igual a xb menos xm.
Como eu quero descobrir XM, eu trabalho como se fosse aqui uma equação. Eu deixo quem tem M no primeiro membro e quem não tem M no segundo membro. Então, aqui vai ficar, ó, esse menos XM vem para cá e esse menos XA vai para o outro lado. Então, fica XM mais XM, 2XM, e aqui fica XA mais XB. Tá? Eu tirei esse M aqui, trouxe para o primeiro membro, e esse menos XA foi para o segundo. Então, fica aqui, ó, 2XM é igual a XB mais XA. Esse 2 que está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, XM vai ser igual a XA mais XB dividido por 2. Super simples de usar essa fórmula, tá, gente? Não tem segredo nenhum. Para encontrar o ponto médio, é só você pegar as abscissas dos dois pontos, soma, divide por 2. O mesmo raciocínio vale para as ordenadas. Soma e divide por 2. Simples assim. Então, ó, por exemplo, aqui, a distância de M até B é a mesma de M até A. Então, eu pego YM menos YB, aqui, ó, vai ser igual a YA menos YM. Deixa o YM no primeiro membro, então fica 1 mais 1, 2. E do outro lado fica YA mais YB. Então, as coordenadas do ponto médio você encontra com essa fórmula. XM, a abscissa do ponto médio. Eu pego XA mais XB, divido por 2. YM, que é a ordenada do ponto médio. Eu pego YA mais YB e divido por 2. Tá, fofíssimo. Tá, gente? Então, é só isso aqui para encontrar o ponto médio. Então, podemos concluir que, se tivermos um segmento de extremidades A e B, a abscissa do ponto médio será a média aritmética das abscissas dos extremos. E a ordenada do ponto médio será a média aritmética das ordenadas dos extremos. Portanto, o ponto médio de um segmento AB é dado por... Então, esse M aqui é de ponto médio, e aí eu pego XA mais XB dividido por 2, vai dar a abscissa. YA mais YB dividido por 2 vai dar a ordenada. E aí, olha só. Exemplo. O ponto médio M do segmento AB, sendo A 10 e menos 4 e B 4 e menos 6, tem as coordenadas dadas por. Então, eu pego, ó, XM. Quem é X em A? É o 10. X em B é 4. Então, 10 mais 4 vai dar 14. Dividido por 2 é 7. YM. Quem é Y em A? Menos 4. Quem é Y em B? Menos 6. Então, menos 4 com menos 6 vai dar menos 10. Dividido por 2, menos 5. Logo, o ponto médio do segmento AB é 7 e menos 5. Não é simples? Super simples, super fácil. Tá? Ponto médio é só isso. Olha outro aqui, ó. Determine as coordenadas do ponto B, sabendo que M é o ponto médio do segmento AB, com A menos 1 e 1. Aqui, nós já vamos aplicar um outro tipo de cálculo. Ele quer as coordenadas do ponto B e ele deu o ponto médio e um outro ponto, que é o ponto A. Aí, como é que a gente faz para descobrir? É simples também. Aqui, olha, eu vou pegar a mesma fórmula do ponto médio, XM e YM. Então, eu pego XM é XA mais XB dividido por 2. Qual é o valor de XM? Tá aqui, ó, menos 1. Eu coloco aqui. Qual é o valor de XA? Aqui, ó, menos 1 também. XB é o que estou procurando, sobre 2. Aí eu faço o produto dos meios vezes produto dos extremos. Então, vai ficar menos 1 mais XB
igual a menos 1 vezes 2, que é menos 2. Ficou agora uma equação do primeiro grau. Esse menos 1 passa para o outro lado mais 1. Então, vai ficar menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Então, já encontrei a abscissa de B. Agora, a ordenada. YM é igual a YA mais YB dividido por 2. Valor de YM, aqui, ó, menos 1. Valor de YA é 1. Mais YB, que é o que eu quero descobrir, dividido por 2. Aí eu faço produto dos meios vezes extremo. 1 mais YB vai ser igual a menos 1 vezes 2, que é menos 2. Esse 1 aqui vai passar para o outro lado, troca o sinal. Então, vai ficar menos 2 com menos 1, que vai dar menos 3. Tá? Então, as coordenadas do ponto B serão menos 1 e menos 3. Agora, uma outra situação. Ops, foi demais. Determinar o comprimento da mediana AM relativa ao lado BC do triângulo cujos vértices são A, B e C. Aí, gente, olha só, em um triângulo nós temos 3 medianas. Então, a mediana, ele é um segmento que ele parte de um vértice até o ponto médio do lado oposto a ele. Por isso, nós temos 3 medianas. Então, se eu pego aqui, ó, do ponto A até o lado BC, aqui no ponto médio, ó, essa distância aqui é uma mediana. Se eu pegar do ponto B em relação ao lado AC, eu terei outra mediana. Se eu pegar do ponto C até o lado AB, eu terei uma outra mediana. Então, a mediana AM de um triângulo é o segmento com extremidade em um vértice ligado ao ponto médio do lado oposto a ele. Então, para eu descobrir a mediana de um triângulo, eu preciso ter as coordenadas do vértice e as coordenadas do ponto médio. Então, primeiro passo aqui para resolver essa situação é encontrar as coordenadas do ponto médio do lado BC. Tá? Já que eu quero essa mediana aqui, então, qual é a coordenada desse ponto médio aqui do lado BC? Então, eu vou pegar XM, é B e C, né? Então, 4 mais 0, dividido por 2. 4 mais 0 dá 4, dividido por 2 é 2. YM, aí eu vou pegar aqui, ó, menos 2 com menos 6, vai dar menos 8. Dividido por 2 vai dar menos 4. Então, eu já tenho agora as coordenadas desse ponto médio. Esse ponto médio aqui é 2 e menos 4. Aí, o que eu faço para encontrar a mediana? A mediana é essa distância do ponto A até o ponto M. Nesse caso, eu vou pegar a fórmula da distância entre dois pontos que nós estudamos semana passada, nas 2 aulas anteriores. A fórmula da distância entre dois pontos. Agora, a distância é entre A e M. Então, eu vou pegar XA menos XM ao quadrado, mais YA menos YM ao quadrado, tá? Aí fica 2 menos 2 dá 0, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 ao quadrado é 49. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, o comprimento dessa mediana AM é 7. Tá? E aí a gente vai praticar nos exercícios aí mais cálculos dessa mediana. Então, o que eu quero que vocês compreendam aqui a respeito da mediana é que a mediana, ela é a distância de um vértice até o ponto médio do lado oposto a ele, do lado que está de frente para aquele vértice, tá? E lembrem-se que em um triângulo nós teremos sempre
3 medianas, porque nós temos 3 vértices, certo? Então, aí, se eu não tiver as coordenadas do ponto médio, primeiro eu calculo esse ponto médio. Depois que eu já tenho as coordenadas do ponto médio, aí eu faço o cálculo da distância entre 2 pontos e obtenho aí a medida dessa mediana que estou procurando. Beleza? Muito bem. Aí a gente vai agora para condição de alinhamento entre 3 pontos. Já vou começar com essas observações aqui, olha. 2 pontos distintos, eles estão sempre alinhados. Isso aqui é praxe. Por 2 pontos, sempre passa uma reta, tá? Por 2 pontos, sempre passa uma reta. Então, sempre que eu tenho 2 pontos, eles estão alinhados. Porém, quando eu tenho 3 pontos, nem sempre esses pontos estão alinhados, nem sempre esses pontos pertencem aí a uma mesma reta, tá? Pode ser que eles sejam colineares. Colineares é quando eles estão na mesma linha, então estão alinhados. Mas pode ser que eles não estejam alinhados, e se eles não estiverem alinhados, aí eles vão formar um triângulo, tá? Então, como nós já vimos, por 2 pontos passa uma única reta, e eles estão sempre alinhados. Agora, veremos qual é a condição para que 3 pontos, A, B e C, pertençam a uma reta, isto é, estejam alinhados, sejam colineares. Vamos considerar o caso em que os pontos pertencem a uma reta não paralela aos eixos, ou seja, essa reta não é paralela nem ao eixo horizontal, nem ao eixo vertical do plano cartesiano, tá? Então, é uma reta aqui, vamos dizer, inclinada, tá? Os triângulos, aqui, olha, forma-se 2, 3 triângulos aqui a gente tem, tá? Mas a gente vai levar em consideração esse aqui, ABD, e ACE, tá? Os triângulos ACE e ABD, eles são semelhantes. São semelhantes por quê? Porque eles têm aqui, ó, 2 ângulos iguais, então o terceiro também será igual. Então, nesse caso, o lado AE, que é esse grandão aqui, ó, do triângulo maior, está para o lado AD, assim como o lado EC, que é esse aqui, está para o lado BD. Isso aqui é lá da teoria da semelhança de triângulos, tá? Que a gente usa isso aqui. Então, ó, o lado AE está para o lado AD, ó, esse triângulo maior, e aqui é o triângulozinho menor. Então, esse lado AE está para o lado AD, assim como o lado CE está para o lado BD. A ordem das letras aqui, eles não alteram nada não, tá? Qual é a distância de A até E? Ó, a distância de A até E vai ser XC menos XA. Distância de A até D, aqui, ó, vai ser XB menos XA. Distância de E até C, vai ser aqui YC menos YA, aqui, ó. Distância de B até D, vai ser YB menos YA. Sendo que XB menos XA não pode ser zero, YB menos YA também não pode ser zero, né? Porque isso aqui, toda fração é uma divisão e não existe divisão por zero. Aí, a gente aplica aqui produto dos meios vezes produto dos extremos. Então, vai ficar XC menos XA, que multiplica YB menos YA, XB menos XA, que multiplica YC menos YA. Resolve essas multiplicações aqui, vai chegar nesta equação, tá? Multiplicando a equação por menos 1, por menos 1, fica XA, YA, XC, YA, XB, YC. Com isso aqui não precisam se preocupar não, tá? Isso aqui é só para mostrar que tudo isso aqui pode ser obtido aqui, ó.
pelo cálculo do determinante. Então, não vou focar muito naquele monte de letra lá, não, porque vai só confundir a cabeça de vocês. Então, o que que a gente vai fazer? Para descobrir se 3 pontos estão alinhados, você vai pegar as coordenadas desses 3 pontos e colocar em uma matriz e completar a última coluna da matriz com o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Depois, você aplica aqui a regra de Sarri para calcular esse determinante, que é a regra mais prática, né? Você vai obter essa mesma equação aqui, ó, que é esta. Tá? É a mesma coisa, a mesma equação. Então, por isso que eu falei, não ia focar naquele monte de letra lá, porque é irrelevante para a gente. Você só vai precisar fazer essas substituições, ó. Colocar as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, completa aqui a matriz com a coluna com o número 1, e aí ela vai formar aqui uma matriz quadrada de terceira ordem. Calcula esse determinante. Se o determinante der zero, os pontos estão alinhados. Se der diferente de zero, não estão alinhados. É só isso que você precisa observar para verificar se 3 pontos estão alinhados, se eles são colineares ou não. Se o determinante da matriz formada por esses pontos der zero, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, não estão alinhados, tá? Então, aqui, ó, 3 pontos são colineares se e somente se o determinante da matriz formada por eles for zero. Olha aqui, vamos para a conta mesmo, que é fácil, né, de perceber. Com número a gente percebe com maior facilidade. Ó, verifique se os pontos A, B e C são colineares. Então, aqui o ponto A, 3, 2, o ponto B, 4 e 1, o ponto C, 1 e 4. Aí eu completo aqui a minha matriz, a última coluna eu coloco só algarismo 1. Pela regra de Sarri, o que que a gente faz? Repete as 2 primeiras colunas aqui, e aí vai fazendo as multiplicações, sentido da diagonal principal, depois sentido da diagonal secundária. Aqui já está o resultado das multiplicações. Depois eu vou fazer no canetão mesmo para vocês recordarem, apesar de que nós já estudamos esse ano, nós já estudamos determinante, né? Então, ainda é para estar aí na cabeça de vocês. O cálculo desse determinante aqui deu zero, então quer dizer que os pontos são colineares, tá? Esse outro caso aqui, ó, determinar o valor de K para que os pontos sejam vértices de um triângulo. Se eles são vértices de um triângulo, eles estão alinhados ou não estão alinhados? A primeira coisa que você precisa saber. Então, se eles são vértices de um triângulo, eles não estão alinhados, eles não são colineares. Então, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. Então, você coloca coordenada do ponto A, coordenada do ponto B, coordenada do ponto C. Calcula esse determinante e coloca diferente de zero. Aí vai ficar uma equação do primeiro grau. Fica 6K menos 12 diferente de zero. O menos 12 passa para o outro lado, fica mais, né? O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor de K tem que ser um número diferente de 2. Se for diferente de 2, aí os pontos serão vértices de um triângulo. Tá? Então, gente, o conteúdo é só esse. Eu vou passar agora lá para vocês as questões que vocês devem responder. E vocês vão responder agora, tá? Já vão pegando pelo livro mesmo, já vão começar a responder. E aí, depois, na próxima aula, eu vou fazer a correção desse exercício, vou fazer cálculo, né, no canetão para tirar as dúvidas que vocês ainda tenham do conteúdo. E depois disso, a gente começa a estudar a reta, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Esse conteúdo de hoje era Mara, né? Tchau, tchau.